Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus por mais um dia abençoado, mais um dia que nós estamos aqui tendo a rica oportunidade de ouvir a palavra de Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo João de número 3 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: e como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão então se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras não eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ele passou algum tempo com eles e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe diziam: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui em João 3 tem um rico fundamento para mim e para você, para que nós alcancemos a vida e a vida em abundância com Cristo Jesus. A palavra de Deus aqui é muito clara. Quando ele se encontrou com um homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, ele perguntou algumas coisas e Jesus disse para ele, a respeito do como alcançar a vida. Ele veio a Jesus à noite e perguntou: Mestre, sabemos que você ensina as coisas da parte de Deus, reconhecendo que ele é uma autoridade espiritual ali sobre o povo.
E ele perguntou: pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver contigo. Em resposta, Jesus declarou, dizendo a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo, meus amados? Nascer de novo é você entender algo que eu sempre digo, que quem nasce uma vez, essa pessoa morre duas. E quem nasce duas vezes, ela morre uma. Por quê? Porque o que Deus está falando através de Jesus Cristo aqui é o plano espiritual sobre a minha vida e a tua vida. O que Deus tem para mim, a coroação que Ele tem para mim, tem para você, não é nessa terra. A grande coração não é nessa terra. A grande recompensa não é nessa terra. O grande milagre que Jesus realizou aqui nessa terra também não é para essa terra. É a vida eterna. É viver com Deus. É viver num plano espiritual que Deus preparou para mim e para você. E o que ele está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, se você não nascer de novo, é impossível você alcançar o plano espiritual. É impossível você alcançar o reino de Deus. Nascer de novo, meus amados, é você entender que quando você nasce de um plano normal, você nasce na barriga da tua mãe, no ventre de tua mãe, isso é um nascimento comum, natural. Quando você nasce, você é criança pura. E você vai crescendo, as coisas pecaminosas deste mundo vai entrando dentro de você automaticamente. Por mais que você viva dentro dos ensinamentos bíblicos, por mais que você viva independente, você está vivendo no mundo pecaminoso e é necessário que você tome uma decisão. Quando você tem a total formação, quando você já desenvolveu o teu caráter, já desenvolveu o teu intelecto, quando você já não é mais de responsabilidade dos teus pais, quando você tem consciência do que você faz, dos seus atos, aí você pode se responder por si. É aí que entra a questão de nascer de novo. Você tem um entendimento que você nasceu comum, nasceu do ventre de tua mãe, e que agora há uma responsabilidade da tua parte, você reconhecer que você precisa nascer no Espírito. Aqui a palavra de Deus está dizendo nascer no Espírito, em E maiúsculo, que significa o Espírito Santo de Deus, né? Porque quem nasce da carne é carne, nós nascemos da carne, todos nós, e somos carne. Agora nós precisamos nascer do Espírito de Deus, que é o nosso Espírito, o Espírito com E minúsculo, nosso Espírito, e o Espírito de Deus, Espírito maiúsculo. Então agora nós tomamos uma atitude de reconhecer o ato que Jesus fez por mim e por você, por conta própria, e eu e você aceitarmos a Jesus, confessarmos diante do público, diante de testemunhas, diante de homens, que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Posterior a isso, meus amados, é necessário que nós batizemos, ser batizado nas águas. O que é ser batizado nas águas? Agora é você reconhecer que o teu velho homem, que é o nascimento da carne, vai ficar para trás. E agora você vai nascer no Espírito de Deus e você vai se transformar numa nova criatura. É um milagre, aos olhos humanos nada muda, mas no mundo espiritual, meus amados, é um start para começar a desenvolver dentro de você os planos de Deus. Assim como Jesus, que foi preparado toda a adolescência dele até os 30 anos de idade, e quando ele desceu as águas, ele nos ensinou. Ele não precisava, mas ele cumpriu a palavra. Ele desceu as águas ali com João. João batizou ele nas águas e desceu o Espírito de Deus, que é esse Espírito que nós estamos dizendo, sobre ele. Agora sim, deu um start no ministério de Jesus. Então, meus amados, quando eu e você temos o discernimento, temos a consciência da necessidade que temos de ser batizado nas águas para sermos uma nova criatura, é aí que entra o plano de Deus, dá um start no nosso ministério, dá um start na nossa vida espiritual. Amém? Isso é necessário, isso é um mandamento de Deus. Isso não é homens que ordenam, é Deus que ordena. Temos que ser batizados no Espírito Santo. Amém? Então, aqui ele está dizendo esse ensinamento para Nicodemos, onde ele começou a entender o que ele estava dizendo. Jesus estava dizendo sobre o Espírito. Então, por isso que ele chama a atenção, que você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Então, meus amados, temos que entender que para nós herdarmos a vida eterna, herdarmos o reino dos céus com Cristo Jesus, é necessário que eu e você
cumpramos todos os mandamentos do Senhor. Tem umas perguntas que as pessoas costumam fazer, mas eu já fui batizado. Algumas pessoas que são católicas, eu não estou falando de religião aqui, mas algumas perguntas que podem ser feitas até por você que está me ouvindo, mas eu já fui batizado. Quando eu nasci, a minha mãe, meu pai me batizou lá na igreja. Meus amados, isso não é um batismo que Deus ensina. Isso que você fez, isso é uma apresentação. Você foi apresentado para Deus quando você nasceu. Agora, esse batismo que Jesus Cristo está nos ensinando é a respeito de morrer para o velho homem e nascer para o novo homem. Entende? Uma criança, quando ela nasce, ela é pura. Ela não tem condições nenhuma de falar por si. Entende? Então, quando a criança cresce e tem consciência, tem o seu caráter já criado, aí sim, essa pessoa, esse jovem, essa criança que já tem ali, já está desenvolvida, já tem como falar por si da sua consciência, aí ela sim pode tomar a decisão de ser batizada nas águas, de ser uma nova pessoa. Amém? Isso é o batismo que Jesus está nos ensinando. Então, meus amados, a única forma de eu e você termos a certeza da vida eterna é crer em Jesus, aceitar Jesus em nossas vidas, ser batizado nas águas e viver em santidade, em viver naquilo que Deus nos ensina através da tua santa palavra. Se você cumpre isso, meus amados, você tem a certeza de que você irá para os braços de Deus. Amém? Agora, se você descumprir isso ou não seguir isso que Deus ensina, você pode ter a certeza também que você não vai para o céu. Amém? Então, meus amados, é muito sério isso que nós estamos dizendo, porque tem divisões, de pensamentos, de crenças, onde pessoas falam assim, bom, uma vez salvo, você já está salvo. Mas eu não creio nisso, a palavra não respalda isso, entende? A palavra de Deus, nós temos que basear na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos uma missão, temos um chamado, temos que se desenvolver. O apóstolo Paulo fala claramente nos ensinamentos que ele traz para nós, inspirado no Espírito Santo de Deus, que ele tinha um alvo, ele tinha uma missão, ele tinha uma trajetória, ele tinha uma visão, um caminho a ser trilhado, para que ele pudesse ser coroado com a maior coroação, que é a vida eterna. Ele fala claramente isso nas suas cartas. Então, meus amados, se eu não deixar o velho homem para trás, as velhas coisas para trás, seguindo rumo a Jesus, rumo ao alvo que é o nosso Senhor, cumprindo ali os teus mandamentos, os teus estatutos, as tuas, a reverência, se você não entender que você tem que viver dessa forma, meus amados, consequentemente eu acredito, claramente respaldado na palavra de Deus, se você não viver o que Deus tem para você, que Deus te ensina, e você for contra a palavra de Deus, com toda certeza você estará tomando postura errada, não certa perante Deus. Então, meus amados, é muito sério. Nós temos que ter a consciência de que nós temos que sim cumprir à risca o que Deus nos ensina. É aí que está o maior segredo, porque negar a nós mesmos, reconhecer que o plano de Deus para nós é o melhor, para o nosso espírito e não para a nossa carne, quando você reconhece isso, meus amados, torna-se um pouco mais fácil de você realizar a tua caminhada com Deus. Por quê? Porque quando a gente entende, meus amados, que o plano espiritual tem que subjugar a nossa carne, quando a gente entende isso, a gente automaticamente vai tendo condutas diferentes no dia a dia, onde nós começamos a aumentar o nosso nível de busca no Senhor. Porque aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que clama ao Senhor, rasga o teu coração, o Senhor vai se apresentar para ti. Pode ser não no seu tempo, mas Ele vai se apresentar para você. Então, meus amados, quanto mais você alimenta o teu espírito, mais você alimenta das coisas de Deus, mais fácil vai ser você subjugar a tua carne. Porque a tua carne, ela nunca vai ser convertida. Essa carne, ela foi corrompida e não tem salvação para ela. Mas a minha e a tua alma, sim, tem salvação através de Jesus Cristo. Através do que Ele fez por mim e por você. Então, meus amados, só tem um jeito
de recebermos o que vem do céu. É abrir o nosso coração, é aceitar a Jesus, é você entender que você é necessitado e você depende totalmente da presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, algo que João fala aqui que é muito lindo, né? Ele fala assim, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Eu tive uma missão para ser cumprida, né? Antes dele ser revelado ao mundo, eu estava aqui dizendo, se atente, vigia, ei, abra os teus ouvidos, pois o Messias está vindo, o Messias está chegando. A voz que clama no deserto estava anunciando a vinda de Jesus Cristo, a primeira, que ele veio como cordeiro, ele veio como um sacrifício. O sangue de Jesus veio para curar a humanidade e trazer a salvação sobre a humanidade. A humanidade estava perdida. Agora, através do ato de Jesus, que João estava ali, predizendo a vinda de Jesus, e quando ele cumpriu o chamado dele, quando ele entregou ali, abaixou a sua cabeça, entregou o teu espírito ao Senhor, ali ele venceu a morte, ali ele venceu o pecado, ali ele venceu toda a casca de demônios, ali ele venceu Satanás. O reino das trevas foi vencido e Jesus tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte. E hoje a morte para aqueles que estão em Cristo não vale mais, não tem poder. Só tem poder para aquele que é iníquo, aquele que não crê em Deus, aquele que não crê em Jesus e não aceita Jesus na sua vida e não segue a vida com Cristo. Esse sim, a morte ainda é válida. Mas para aqueles que têm o conhecimento, aqueles que seguem a Jesus, é fiel a Deus, meus amados, esses têm a salvação. Amém? Então, meus amados, e ele termina aqui, a noiva pertence ao noivo. Eu e você pertencemos a Jesus. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria. O que eu estou fazendo para você hoje alegra meu coração, que é falar de Jesus, assim como João estava dizendo. Quando ouve a voz do noivo, eu ouço o Senhor falar comigo, Deus fala comigo, Deus traz discernimento da palavra para mim poder transmitir para você também, para que você também possa se fortalecer e fazer o mesmo pelo teu próximo. Amém? A minha alegria é poder viver na presença de Deus, aprender com Deus e ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então, quer dizer, eu fiquei muitos e muitos anos em tratamento, chegou ali onde Deus afunilou para mim e me chamou. Ou você quer ou você não quer. E eu aceitei o que Deus separou para mim. E começou o processo de lapidação. E dói, meus amados, porque eu tenho que me negar a todos os dias. Você tem que se negar todos os dias as suas vontades. Vontades da carne que fala mais alto do que o Espírito. São todas essas coisas. É viver para Cristo e não para mim. É o que o apóstolo diz. Cristo vive em mim, não eu vivo eu. Entende, meus amados? Quando você deixa Cristo viver a tua vida, você está falando assim, não importa o que eu acho, não importa o que eu quero, não importa o que satisfaz a mim, o que importa é o que agrada o meu Deus. Quando você tem esse discernimento, meus amados, é loucura, mas quando você tem esse discernimento e você aplica na sua vida, você vive coisas sobrenaturais, coisas que só é aberto para aquele que realmente toma esse tipo de atitude. Amém? Então, se você quer conhecer verdadeiramente a Deus, se você quer se aprofundar em Deus, se você quer realmente conhecer quem é Deus, não numa forma rasa, superficial, mas você quer se aprofundar realmente quem é Deus, a ponto de você ouvir e falar contigo, a ponto dele te dar visões abertas, a ponto dele revelar algo que vai acontecer ou trazer algo na tua vida para você realizar na vida de pessoas, curar pessoas. Meus amados, quem realmente se diminui para que ele cresça, é isso que João está dizendo. Esse é o talento. Isso que é precioso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso dói, meus amados. Isso não é fácil. A leitura é simples, mas a prática é difícil. Diminuir o eu para que Deus cresça, esse é o segredo para você encontrar a excelência no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, meus amados, essa é a palavra de Deus. Tudo que está dizendo aqui
é verdadeiro, porque Deus confirma tudo isso. E se você ler as Escrituras, você vai testificar no seu espírito que tudo que está sendo dito aqui é verdadeiro. Amém? Pois aquele que Deus enviou para falar essas palavras de Deus, este é o que aceita o Espírito de Deus em sua vida. O Espírito que não tem limitações. Eu e você somos limitados, mas o Espírito de Deus que está em nós não tem limites. Amém? Porque o Pai ama o Filho. Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você. E agora, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem rejeita o Filho, que não dá mínima, quem não se importa em buscar o Filho, que é Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meus amados, isso é muito sério. Se você aceitar Jesus e viver o plano de Jesus, você se torna-se filho de Deus. Filho de Deus. É muito profundo, meus amados. Irmão de Cristo Jesus. Você consegue compreender isso? Aos olhos dos incrédulos, isso é loucura. Mas quem é incrédulo na palavra de Deus, está escrito aqui, rejeita Deus e não verá a vida. O que é a vida aqui? É a vida eterna. Mas quem zomba, desacredita, é incrédulo, quando Deus chamar essa pessoa, ainda assim virá as costas, meus amados, viverá a ira de Deus e o fogo ardente, a morte eterna. Amém? Isso é muito sério. Que essa palavra entre no teu coração, ache guarida, para que você possa meditar nela dia e noite, para que tu e tua casa sejam salvos através de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe.